Bom dia, na paz do Senhor Jesus, juventude, tudo bom? Mais um ano que se inicia, 2023, né, pastor Jefferson? 2023 chegou. Estamos aqui com o nosso pastor Jefferson para estar aqui nos ajudando com essa aula maravilhosa. Para aprender. E esse ano maravilhoso que nos inicia, dia 1º de janeiro de 2023. E a revista tá, bombando. O assunto é maravilhoso. Você já está com a sua revista em mãos aí, pega a sua revista, aproveita esse momento, dá uma espreguiçada, manda embora aí o sono, toma o seu café, pega a sua Bíblia, já prepara aí caneta, o que você quiser para anotar. E falando em Bíblia, pastor, hoje, 1º de janeiro, o que a gente lembra, assim, 1º de janeiro? Vou começar a ler a minha Bíblia devocional. Vou começar já firme, certinho. para acabar o ano lendo ela todinha. Então, aproveita esse momento para Deus. você começar aí, após a escola dominical, já fazer o seu devocional, ok? E você que nos visita, é um prazer ter você conosco. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, divulga o canal, nós temos EBDs para todas as idades. Aproveita, dá um like ali, faz um comentário, é muito importante para a gente esses comentários, ajuda a divulgar a nossa EBD e fique à vontade em nosso meio, é um prazer ter você aqui conosco. Amém? Amém. Então vamos orar, pastor, você ora por nós então, Com nesse certeza. 1º de janeiro de 2023, porque tem muita coisa aqui, hein? E tem novidade, pastor. Glória a Deus. Tem professor novo aí na área pintando, hein, Maravilha. juventude? Vamos lá, hein? Vamos orar, pastor. Senhor, nós te glorificamos por mais um ano, Senhor, que nós estamos iniciando na tua presença. Obrigado por tudo que nós vivemos o ano passado, as lições que nós aprendemos, cada assunto muito maravilhoso. E que este ano, Senhor, nesse 1º trimestre, com esses assuntos aqui, possamos também crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Então, nos ajude, prepara, Senhor, nosso coração, a nossa mente, para estarmos focados na Tua Palavra e assim, ó Deus, frutificarmos e aproveitarmos cada vez mais do Senhor. Oramos por cada um que agora nos assiste, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá falar da nossa revista. Vamos. Separados para Deus. O que essa juventude pode esperar, pastor? É isso aqui, ó. Separação é santificação, é santidade. Tá aí, ó, na camisa. É que legal. Isso aí. Separados para Deus. Olha, nessa revista vai vir, assim, muita coisa gostosa. Se prepare, tá? Já começa a estudar, não deixa para a última hora, vai durante a semana, vai fazendo a leitura semanal da aula que vai ser dada no domingo. Aproveita, porque a primeira aula, santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Nós estamos falando dessa vida aqui só? Não, da vida eterna, é isso aí. Vida eterna. Olha a lição 2, o que vem. O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. É isso aí. Gente, é só uma... O terceiro, fala aí, pastor. O temor de Deus é o caminho da santificação. Olha aí. Muito interessante isso, né? O temor de Deus é o princípio, né, da sabedoria, daquilo que leva as coisas de Deus. Então, é maravilhoso. Olha o quarto, a santificação é a palavra de Deus. Você vê a importância de nós começarmos nosso devocional, nos envolvermos com a leitura da palavra, porque, né, pela palavra nós somos santificados. É o versículo, né, chave aí que a gente vai ler, santifica-os, né, na verdade. Então, a palavra vai fazer tudo isso na nossa vida. Então, olha o 5, pastor. Libertos para viver em santidade. Perfeito, santidade. Perfeito, porque o pecado, ele aprisiona, e aí não deixa o crente viver a vida livre na santidade. Então, agora, olha o que diz o 6. Mortos para o pecado. Isso aí. Mas ainda lutando contra ele. É isso aí. Quem vive em santidade está morto para o pecado. Quem vive para o pecado está morto para a santidade. Perfeito, lição 5, junta com a lição 6, vai casar perfeitamente. E essa 7, fala pra gente. Santidade de dentro para fora. Isso aqui é muito legal, porque a santidade
ela vem de dentro e ela externa, né? Então, a gente é assim, verdade que toda pessoa santa por dentro, ela também é santa por fora. Isso é uma grande verdade. Olha a lição 8. O ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do O Monte. Sermão do Monte Vai ser glorioso maravilhoso, demais. né? Sermão do Monte, isso aí, o 9, a santidade é a marca do crente. Quando a fala marca em do, marca, você lembra de quê? da nossa igreja, claro. Então, isso faz parte. Por isso que, né, nós estamos, né, com as nossas marcas do Evangelho, né, a gente está buscando Deus em palavra, em oração, em consagração, em jejum, porque isso faz parte, exatamente. E Olha depois, essa o 10? lição 10. O 10, Arrependimento, perdão e santificação. Isso aí, perfeito. 11. A santidade integral, né, completa, né, nós vamos ver isso. No 12, uma vida cheia do Espírito Santo, porque Meu Deus. para viver, né, para viver essa santidade é necessário, fundamental, uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Isso aí. E aí, no final, a última lição, As bênçãos de uma vida é santificada. uma coisa maravilhosa. Todos aqueles que vivem uma vida de santificação experimentam as bênçãos de Deus. Isso é indiscutível. É verdade. Estão preparados? Eu falei Glória a que Deus. esse trimestre o negócio ia bombar, que ia Muito ser bom, forte o muito negócio bom. aqui. Espero eu voltar aqui em outras aulas aqui com vocês. Então vamos lá. Então, ó, Maravilha. juventude, aproveita esse momento, vão ficar ligadinhos. Se você ainda não pegou a sua revista, procure os pastores da superintendência da escola dominical e pegue a sua revista. Você precisa estar com ela porque, ó, é um assunto assim fervendo em cima do outro. Maravilha. Então vamos para a nossa lição 1. Vamos. Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Perfeito. E isso é muito sério, pastor. Muito. Porque nós estamos vivendo no mundo aqui, ok, mas nós estamos vivendo aqui pensando na nossa vida eterna. É isso aí. Nós estamos pensando no nosso melhor que será com Deus. E uma coisa, irmã Cristina, muito importante, já de início para entendermos isso, é o seguinte, que a santificação é da forma de Deus, não da forma que eu penso, da forma que eu acho. Tá? Por quê? Porque, olha o texto, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Então, para levar a vida eterna com Deus, é do jeito de Deus. Porque hoje, nós vamos ver isso no decorrer das lições, né, muita gente ensinando coisas que não devem e dizendo que isso pode, isso do outro pode, e nós vamos ver que não pode, porque é conforme Deus ordena na sua palavra. Não é do meu jeito. Não, de forma nenhuma. Então vamos lá, juventude, bem atentos nisso. Vamos Olha lá. o texto principal, pastor. Aham. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém É isso aí. verá o Senhor. Hebreus 12, 14. É um texto muito conhecido, né? Seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma coisa muito interessante que nós vamos observar, irmã Cristina, e eu gostaria de chamar a atenção dos jovens, e eu sei que os jovens são muito atentos para essas coisas, que quando a gente se aprofunda nos estudos, né, a gente vai perceber que Levítico, né, e Hebreus, como no caso aqui de Hebreus, né, que é o nosso texto principal, e o nosso texto ali Texto do bíblico. texto bíblico é Levítico, gostaria de frisar isso, que a gente estuda Levítico junto com Hebreus, e estuda Hebreus junto com Levítico, né, e os dois se complementam. Então, para se entender melhor Levítico, você precisa entender Hebreus. E para entender melhor Hebreus, você precisa entender Levítico. Então, vai aí uma dica para os jovens que gostam de Bíblia, de estudar. Estudem sempre o Levítico junto com Hebreus e Hebreus com Levítico. Eita glória, tá vendo? Ó, a santificação, ela é indispensável para nós vermos o Senhor. Se não nos santificarmos, o céu é uma mera lembrança para nós. Isso aí. Não é assim? Nós temos um quadro aí, Amandinha, coloca esse quadro aí para gente. Justificação e santificação. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre a justificação e o pastor vai falar sobre a santificação. Pode ser, pastor? Pode ser. Justificação. Posição legal. Declarado justo por meio da obra de Cristo. Perfeito. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos justificou de todo o pecado, ok? Ele pagou o preço, nos tornando justo nele,
Tá? Aí, do outro lado, vem a santificação. A santificação, nesse sentido, é uma condição que nós temos... Interna. Né? Muito bem, interna, que se exterioriza, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente que fala, não, o que importa é o que está no meu coração. Não, está errada essa frase. O que importa é o que vai no meu coração. Negativo. Porque se o que vai no seu coração é santificado ou é santificador, então ele vai externar, ok? Então, justificação é uma coisa, santificação é outra coisa. Vamos lá. Perfeito. Então, o que está interno, ele tem que brotar. Perfeitamente. Ok? E brota, né? Exatamente. Seja ruim ou seja bom, a gente demonstra. Continuando o quadro aí para você ver, ó. Dentro do quadro da justificação, ela é instantânea. Por que ela é instantânea? Porque na hora que Cristo morreu na cruz, o sangue dele, por exemplo, a pessoa crê. Então, na hora, ela é justificada, ok? Pelo atos de Cristo, pelos feitos de Cristo. Na santificação é algo contínua para a vida eterna. Então, ela vive um processo que a gente chama de santificação ou regeneração, que é esse processo na vida do crente. Na vida toda. Exatamente. Na justificação, temos a obra de Deus. Exatamente. O Calvário, né, entregando o seu Filho. E na santificação, nós temos o quê? Nós cooperamos com o nosso testemunho. Perfeitamente. Então, tem a minha parte. Que é a parte externa, que é o nosso testemunho. Mas essa parte que está também é o seguinte, não é só a externa, é aquilo que eu preciso também de fazer, de entender, ok? John Wesley fala disso, da coparticipação, né? Isso teologicamente, né, gera discussões, né? Porque há linhas teológicas que falam que isso é uma obra, né, essa santificação é toda de Deus, mas nós cremos que há uma coparticipação. Nós precisamos fazer por onde? Tá? Por isso que na santificação nós cooperamos com o nosso testemunho, com esse mover de Deus em nós, ok? Justificação perfeita. Perfeita. Por que é perfeita? Porque é pelo sangue de Jesus, é pelos méritos de Cristo, ok? E na santificação não é perfeita nesta vida. Mas... Deixa eu dizer uma coisa, né? A gente precisa, não é porque ela não é perfeita, então eu relaxo. Posso de qualquer jeito. Não é isso. Veja bem, porque essa expressão aqui, né, eu posso imaginar assim, junto com o comentarista, né, que criou este quadro, que não é perfeita porque nós ainda estamos neste mundo, né, e ela será perfeita, ela vai se concluir, né, quando Cristo voltar, teremos um corpo transformado, glorificado, ok? Mas nós precisamos, desde já, viver uma vida buscando essa perfeição, ok? Buscando não pecar, não errar constantemente. Pastor, é possível? É possível. É possível. A gente viver um nível de santificação tão intensa que a gente passe tempos sem pecar. Ok? Tomar cuidado com isso. E olha que legal, já responde logo a parte de baixo do quadro. Igual a justificação, igual para todos os cristãos. Perfeito. Por quê? Porque o sangue é para todos, né, que creem, ok? Então, todo mundo, aquele que creu, está justificado. Pronto, ok? Agora, pode terminar, pastor. Vai lá na santificação. Santificação, que fala? Diferente graus entre os cristãos. Entre os cristãos. Então, aqueles que estão iniciando, começam, né, numa caminhada, né, precisa ir abandonando, né, certas coisas, vai vencendo, vai rompendo, né? Deveria ser assim. Né? Aqueles que já estão há mais tempo na estrada já estarem já dando aula. Às vezes não acontece, tem uns aí que estão há tempo e estão engatinhando, né? Então, assim, não pode, mas nesse sentido aí da santificação é diferente porque tem gente que está experimentando algo maravilhoso que outros ainda não experimentaram. Então, jovem, fica a dica. Vira a chave esse ano de 2023. Glória a Deus, é isso aí. Para de ficar nessa mesmice, querendo ser o outro, querendo fazer o que o outro faz. Vira a chave aí agora, em nome de Jesus, e vão partir para frente. Maravilha. Vão em busca. Agora, o texto bíblico é uma jovem. Opa, chama que vai aí. vir aí. Vai aí, Ana Beatriz, fala pra gente nosso texto bíblico. A paz do Senhor, jovens, muito bom dia. Meu nome é Ana Beatriz. E hoje, juntamente com vocês, eu farei a leitura principal do nosso texto bíblico,
a nossa lição de número 1, com o tema santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. E o nosso texto principal encontra-se em Levítico, capítulo 20. Leremos do versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe aí comigo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará, e eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que se prostituem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Amém. Agradeço pela oportunidade e vamos continuar com a nossa lição. Maravilha, glória a Deus. Muito bem, Ana Beatriz. Deixa eu fazer um breve comentário aqui, que é importante, como eu disse para vocês, né? Levítico e Hebreus devem caminhar juntos. O que a Ana Beatriz leu aí em Levítico, o povo de Deus, com Moisés ali, já estavam recebendo todas as orientações de Deus, né? A gente vê isso em Levítico, porque estava separando um povo que iria mexer completamente com o sagrado, né, com aquilo que era sagrado, aquilo que era separado, aquilo que era santo, né, os utensílios do tabernáculo, né, os móveis, tudo aquilo. Então, isso era muito importante. E aí, a gente lê o versículo 7, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, porque ele era santo. Então, a gente vê que tudo que concerne, né, a vida do crente, ela é santificada. Tudo. Porque tudo que eu vou mexer, eu mexo de alguma forma visando as coisas de Deus. Ok? Então, Perfeito. A gente precisa entender que tudo que fazemos em santidade porque Deus é santo. Okay? E quando a gente fala, né, a nossa revista vai estar trazendo isso sobre a santificação, quando a gente fala dessa santificação, a gente fala dessa separação do mundo. É isso aí. Nós, como crentes, precisamos... mas nós estamos vivendo no mundo, mas nós não temos que ser igual ao mundo. De forma nós nenhuma. precisamos fazer a diferença aqui. A própria palavra, irmã Cristina, é exatamente o sentido dela, o significado de santo é separado. É o sentido dela. Então, eu já vivi tempo que a pessoa fala assim, como é que você fala que são santos, né? Porque elas achavam que o santo é aquele que não fazia, né? Não errava, não pecava. Não, nós somos santos porque nós somos separados do mundo. Nós temos as nossas dificuldades, vamos acertando, mas nós somos santos porque nós somos separados do mundo. Nós não compactuamos com as coisas do mundo. E é impressionante como isso contamina, né? Muito. Porque quando eu começo a partir para esse lado aí, que, não, eu estou no mundo, eu preciso viver o mundo. Uhum. Não é por aí. Não é por aí. Porque aí eu me contamino. Em vez de eu ser o sal da terra, eu começo a me contaminar. É isso aí. E a gente vê muito isso na juventude, que ela começa a sair com pessoas que não é, né, do seu círculo de As más cristão. companhias.
São as más companhias, aí começa a corromper. É isso aí. Não é? Então, precisamos tomar muito cuidado, juventude. Vamos Olha lá. o primeiro tópico, pastor Jefferson. Sagrado e profano. Certíssimo. Olha o que vai trazer no tópico 1 aí sobre sagrado e profano, mostrando o que era sagrado, o que é sagrado e o profano. E interessante que na revista ele traz falando sobre a Idade Antiga. Né? Ele vem trazendo, mostrando a relação que era isso. Porque o que era relacionado ao sagrado era a religião. E tudo que era de sagrado, na hora pensava, era religião. E hoje? Exatamente. Você vê, né? Por isso que o comentarista ele foi feliz em colocar o texto bíblico de Levítico, porque Deus separou um povo para ele. Este povo não podia fazer as mesmas coisas que os outros povos. Separou, santificou, ok? Os tornou santos, separado da cultura, dos trejeitos, ok? Ou seja, se isso aqui é santo, aquilo lá é profano. Se o de cá, né, é limpo, de lá é sujo. Se aqui é puro, lá é impuro, ok? Então, da mesma forma, é isso que precisamos entender. O que é sagrado, o que é profano. Então, tudo que nós fazemos e agradamos a Deus, isso é santo. Tudo aquilo que nós falamos, pensamos, agimos, olhamos, que não agrada a Deus, é profano. Tá? E hoje é da mesma forma. Agora, irmã Cristina, me permita, você sabe que eu falo muito, né? Esse é o problema. Você me dá a palavra, eu acabo falando mais do que você. Porque ela é professora aqui, eu estou só acompanhando. Eu sou aluna. Mas eu quero só aproveitar esse gancho aqui, para eu não esquecer, é que tem muita gente que às vezes quer separar, tipo assim, santo eu sou lá na igreja, é aquilo que eu faço lá na igreja. Então, se eu toco, se eu canto, se eu prego, se eu ensino, se eu limpo, aí eu estou fazendo, né? Então, é coisa da igreja, estou fazendo com santidade. Aí eu me policio da forma que eu vou falar, eu me policio da forma que eu vou me comportar, eu me preocupo da forma que eu vou pensar. Isso na igreja, isso perto dos irmãos. Mas quando eu estou no trabalho, quando eu estou na escola, ok? Quando eu estou na rua, dentro do ônibus, né? Então, como que é o meu comportamento? Então, eu preciso entender que a minha vida, o meu comportamento, ok? Tem que ser santo e não profano. Então, quando a gente pega o sagrado e o profano, é como a água e o óleo. Perfeito. Não tem como misturar. Não tem. Se tivesse como misturar, já estragou. Então, já não... Né? Se misturou, então já não é mais. Então, se eu sou santo, meu jovem, eu tenho que ser santo na igreja, fora da igreja, no caminho da igreja, no caminho de casa, no trabalho. Perfeitamente. E não tem que ter dificuldade nisso. Eu não posso ser uma coisa lá, outra aqui, outra colar. Então, nós precisamos ser um. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Né? Nós não podemos brincar com o santo e o profano. Isso aí. Olha o subtópico 2. A concepção e a vinculação com o sagrado. Certo. Isso aí. É porque a gente precisa ter compreensão, que eu estava dizendo aqui, da concepção sobre aquilo que é divino, né, de forma assim, de ver o divino influenciando diretamente as pessoas. Tá? Essa concepção e a vinculação com o sagrado, ela é fundamental na vida do crente, porque ela por exemplo, a Bíblia, vou dar um exemplo aqui, a Bíblia é algo santo, ok? É algo santo. Então, a forma que eu me relaciono com a Bíblia, quando eu respeito, quando eu me dirijo a ela com temor, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, Perfeito. Então, isso, ok? Eu estou me vinculando com o sagrado, porque eu tenho uma concepção correta daquilo que é sagrado. Então, por exemplo, se eu vou à igreja, né, porque, vou dar outro exemplo, né? Pastor, a gente vai ficando velho, a gente vai dando experiência, né? Vai dando exemplo.
Eu me lembro muito bem, quando mais moço, né, que eu ainda sou moço, que a gente convidava, por exemplo, um descrente para ir à igreja. O descrente, né, ele tinha uma concepção de que, se ele fosse àquela igreja, né, a igreja, ele não deveria ir com uma roupa inadequada. Né? Ele se preocupava até com uma roupa que ele iria. Verdade. Porque ele tinha uma concepção, né, e aí ele vinculava aquilo que é sagrado. Ou seja, não, eu estou indo na casa de Deus, então eu não, não posso ir porque eu não tenho uma calça, só tenho bermuda, entendeu? Coisas desse jeito. Então, é importante esse ponto para que a gente possa entender isso, para não banalizar. Aí que eu queria chegar, irmã Cristina, o que é sagrado. Sabe quem banalizou o sagrado na Bíblia? Quem banalizou de forma terrível? Hofni e Finéias. Filhos do sacerdote, dentro da casa de Deus, banalizavam o que era o sagrado. Então, nós, jovens, presta atenção, nós, jovens, nós, jovens, precisamos tomar muito cuidado para não banalizarmos aquilo que é sagrado. Vou dar um outro exemplo para vocês, que eu vejo muitos jovens, às vezes, errando nisso. Junta uma turma, está tocando um violão, cantando um corinho, e daqui a pouco começa a fazer brincadeiras que não deveriam com aquele louvor, com aquele corinho, ok? Com violão um violão que está ali para poder ser um instrumento para tocar hinos de louvores a Deus. Aí, quer dizer, começa a banalizar o que é sagrado. E isso é perigoso demais, ok? É isso aí. Então, vamos lá. Olha o subtópico 3. A mediação entre o sagrado e o profano. Como eu falei no início, não mistura a água com óleo. Então, quando a gente lembra de sagrado, é o que o pastor Jefferson acabou de falar. A gente lembra das coisas de Deus. A gente lembra das coisas santas, daquilo que é certo, que Deus quer que nós façamos, aquilo que é certo de fazer, aquilo que a Bíblia nos mostra. Então, quando a gente fala em sagrado, é a primeira coisa que vem. Agora, quando a gente fala em profano, o que você pensa, juventude? Começa a colocar aí. Começa a explicar aí o que você entende por profano. Porque se uma coisa, logo no tópico 1 lá, mostra sagrado e profano, um xizinho ali, um contra o outro, eles não estão ligados. Perfeito. Como eu disse, água e óleo não se misturam. E aí, o que você lembra? Então, coloca aí pra gente coloca aí no chat. E você, visitante, fica à vontade para colocar também. Agora, pastor, nós temos uma coisa muito legal, um quadro aí. Nós temos uma jornalista em plena juventude, olha, talentos sendo revelados em 2023. A nossa repórter, nossa jovem Jéssica. Salta aí, Amandinha. Quem ela saiu entrevistando por aí pela igreja? A paz do Senhor, jovens! Nós estamos aqui para gravar algumas perguntas sobre a primeira EBD de janeiro de 2023. E nós estamos aqui com o nosso irmão Nicolas. Paz do Senhor, Nicolas! A paz do Senhor! O tema da nossa primeira EBD é santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Diante desse tema, Nicolas, o que você tem assim de planejamento para 2023? Fazer um balanço de como foi seu 2022 e o que você tem para melhorar em 2023? Bom, em 2022 eu experimentei muitas coisas de Deus no qual, de verdade, eu não tinha vivido antes. E a santificação é uma delas, que eu acredito que através da santificação é que leva a gente a ter uma vida íntima com Deus, tá caminhando lado a lado e vivendo experiências na qual a gente nunca viveu. Glória a Deus! Mais uma pergunta, Nicolas. O crente deve pensar e viver de maneira diferente no mundo? Sim, claro, com certeza, porque o mundo hoje caminha de uma forma que está algo, vamos dizer, horrível, né? Algo assustador. Então, com certeza, tem que pensar totalmente diferente do mundo. Mais uma perguntinha, a última para você. Existe diferença entre santidade e santificação? Agora você me pegou, calma, não sei responder. Vamos ver então quem vai saber responder. Agora nós estamos aqui com o nosso irmão Janderson. Paz do Senhor, Janderson. Paz do Senhor. O tema da nossa EBD é santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Para 2023, o que você pensa assim, para questão de santificação na sua vida?
primeiramente, orar mais. Sim. Orar mais, buscar o Senhor em comunhão, em particular, buscar a Deus lendo o devocional, se aprofundar mais na palavra de Deus. Jejum, oração e a palavra de Deus é a base de toda cristão. Amém. E o crente deve pensar e viver de maneira diferente do mundo? Com certeza. Romanos 12, verso 2, explica bem isso. Ser transformado pela renovação do Espírito Santo. Ser santificado dia após dia. Essa é a vida do cristão. Amém. A terceira pergunta é: existe diferença entre santidade e santificação? Então, eu creio que santificação é como eu falei, dia após dia você buscar no Senhor, Ele te santificar dia após dia. Santidade é um estilo de vida, eu creio. Eu creio que seja um estilo de viver, você viver em santidade. Basicamente é em santificação. Não sei se dizer se tem uma diferença. Amém. Agora nós estamos aqui com o nosso jovem Lucas. Vai, Senhor, Lucas. Pai do Senhor, tudo bem? Ó, vou falar pra você o nosso tema da primeira EBD de janeiro, que é santificação, o caminho que leva a vida eterna com Deus. Meu Deus, forte, hein? Forte. Diante desse tema, o que você faz aí de um balanço de como foi seu de 2022 para o que você pode fazer em 2023 com relação à santificação? Bom, 2022 foi um ano muito marcante para mim, um ano de muitas experiências na minha vida espiritual e com certeza eu poderia ter feito muito melhor na santificação. A santificação é um processo que leva à santidade. E eu acho que em 2023, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, para tudo que esperamos viver aqui na juventude, os evangelismo e tudo mais, eu me cobrarei muito mais em relação à minha santificação. Amém. Mais uma pergunta. O crente deve pensar e viver de maneira diferente do mundo? Com certeza, né? Nós não somos do mundo, né? Nós somos apenas peregrinos aqui. Somos filhos de Deus, Deus é santo e ninguém chega a Ele sem santificação. Vivendo as coisas do mundo, nós estamos no pecado, o pecado suja nossas vestes, suja a nossa vida e nos leva a uma vida totalmente assim, errada que não condiz com o que devemos ser como servos do Senhor. Amém. A última pergunta. Meu Deus. Existe diferença entre santidade e santificação? Não, eu tinha até falado antes, né? A santidade é o resultado de um processo de santificação. Você tem que se santificar dia após dia para... Ninguém vai conseguir ser santo, né? Santo só o Senhor, mas a gente tenta. Eu acho que é isso. Amém. Muito obrigada. Que legal, muito bom. Arrasou, jovem Jéssica. Muito bom. Obrigado pela participação dos nossos jovens. Então, vamos lá. Teve coisas aí que eles tiveram dúvidas, Sim. não responderam, né? Cada um colocou o que eles estavam imaginando ser. Sim. Mas olha só, uma das perguntas, né? O crente deve pensar em viver de maneira diferente do mundo? Então, deixa eu... Aproveita e coloca você aí também. É isso aí, são coisas que a gente precisa entender, né? Como a gente viu no ponto 3, né? É antagônico, né, a vida santa e a vida profana. Ou seja, elas não se misturam, não dá. É muito fácil de entender. É como luz e trevas, ok? É exatamente isso. Então, o crente, ele não tem como pensar, viver de maneira, né, como o mundo, igual ao mundo. Tem que ser diferente mesmo. Por quê? Porque nós somos luz. Lá há trevas. Ok? Nós somos sal, ok? Então, é nesse sentido que a gente precisa viver em todos os ambientes, em todas as formas de agir, de fazer, né? Porque é antagônico, não se mistura mesmo. Isso aí, Tá o pastor já praticamente já respondeu que o profano, que foi aí o que vocês colocaram, que é o quê? Do maligno. É isso aí. Se o sagrado é de Deus, o profano é maligno. Então, assim, em cima disso daí, a gente começa a verificar que não tem como nós, jovens, vivermos de acordo com o mundo. Perfeito. Nós não podemos nos vestir como o mundo, nós não podemos dançar a dança do mundo, nós não podemos cantar as músicas do mundo. A gente tem que começar a pensar qual tipo de crente que eu estou sendo. Se eu estou sendo um crente frio, um crente mais ou menos, um crente quente.
Porque não existe. É isso aí. Não existe esse grau de crente. Ou eu sou, ou eu não sou. Uma coisa que eu quero comentar, eu tenho observado, a gente, né, dá uma olhada assim, às vezes nas coisas, é que muito se escreve sobre santidade, sobre santificação, muito se lê também a respeito disso, né? Se você coloca um título, né, sobre isso, aguça, né? Não é diferente de oração. Quando você coloca no livro, né, um título a respeito de oração, não aguça, né, não traz curiosidade. Mas quando coloca santidade, santificação, aguça as pessoas. Então, são temas que se leem, que se vende, mas pouco se vive. Pouco se vive. Então, é exatamente isso que a gente precisa entender. Que não é só uma questão de entender sobre, falar sobre. É viver. Exatamente. É essa a diferença. Então, eu sei falar sobre santificação, sei falar sobre santidade, eu entendo, eu estudo, leio, tá, mas você vive. Eis a questão, tá bom? Isso aí, ó. E a outra pergunta foi se existe diferença entre santidade e santificação. É isso aí, ó. Existe? Começa a colocar aí para você. Existe ou não existe diferença de santidade e santificação? Começa tudo igual, né? Mas existe? Existe. Porque a santidade é um ato, né, que acontece, e a santificação ela é progressiva, ela é contínua, ok? É algo que a gente vai, né, vivendo em experiências, e a gente vai melhorando, vamos por dizer assim, a gente vai, né, aprimorando, ok? E a santidade é essa separação do impuro. Separação de tudo. Então eu tenho que estar casando aí para poder Perfeito. ir morar no céu, Perfeito. que é o título da lição, que é o quê? É a santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Então eu preciso casar isso aí, eu preciso ser santo para me separar das coisas do mundo. O segundo tópico vai falar exatamente mais sobre isso. Vai estar respondendo. E aí, ó, a outra pergunta que foi sobre o ano de 2023, coloca você aí também, meu jovem, coloca aí a sua expectativa com a sua vida. Sabe? Porque às vezes, sabe, pastor, a gente olha assim, muitos jovens já com tantas feridas, com tantos pensamentos ruins, achando que isso já não vai dar certo mais para mim, que minha vida profissional já não vai dar mais certo, que minha vida moral. Meus jovens, que isso? Nós estamos a caminho para o céu, ok, mas vocês precisam se planejar aqui nessa terra a vida de vocês. Maravilha. Planejar profissionalmente, sentimentalmente. Sim. E para isso, todas as terças-feiras aqui na igreja, nós temos oração. E a gente tem sentido falta de alguns de vocês. Nós queremos todos vocês aqui. Porque se tem um caminho que vai nos levar a Deus, a ser separados, a ser santos, é a oração. Maravilha. Eu preciso orar. Mas eu não... Sabe, alguns jovens já chegaram para a gente e falaram assim, eu não tenho força mais para orar, eu não tenho vontade de ir. Venha sem vontade, venha sem ter uma palavra para falar com Deus, mas venha. Esteja disposto, esteja disposta a vir. Ela até sabe que precisa, mas não tem mais vontade. Sim. Ou seja, ela sabe, mas não vive, então tem que se esforçar para viver. Toma um pouquinho de água que você falou agora e está quase aí tossindo. Obrigada. Para você que nos visita, o pastor Jefferson é meu esposo. Por isso esse grau aqui, sabe, de intimidade. De liberdade. Muito bem. E aí, no segundo ponto, que é a santificação, está aí compreendendo os termos santos, né, e santidade. São palavras hebraicas, né? A palavra santo no hebraico é kadosh, uma palavra muito conhecida, né, no hebraico. Muito bonito, né? Dá para ser o nome de um E santidade, filho. Kodesh, ok? Dois filhos. É isso aí. Então ele diz aí, significa a separação do que é comum ou impuro, né, aquilo que é consagrado a Deus. Então é exatamente isso. Que a gente acabou de falar. Que o que é consagrado, que é tirado de lá, torna-se então puro, então é santo, tá, ok? Foi santificado. Isso aí. Maravilha? E o subtópico 2 fala as leis de Deus sobre os pecados sexuais. Essa é uma parte que atinge muito os nossos jovens. Muito bom falar disso. Posso? Pode falar. Então tá, deixa eu dar um exemplo disso para vocês, para ajudar vocês nesse sentido aqui, né, a lei de Deus sobre os pecados sexuais. Veja que a lei, a santidade, ela é um atributo de Deus, né? Faz parte do caráter de Deus, ok?
E a impureza sexual, não o sexo, mas a impureza sexual, ela é profana. Porque Deus estabeleceu, Deus criou, Deus formou, planejou, né, o ato sexual de forma correta, né, para aqueles que são casados, para, né, depois de uma vida, né, depois que casaram, né, para desfrutar dessa bênção de Deus, ok? E o diabo, ele quer sempre banalizar, ele quer, né, denegrir, ele quer burlar tudo aquilo que Deus faz como santo. E aí nós temos visto, né, o quanto a vida sexual ela é atingida na vida dos jovens, porque o diabo sabe da importância disso, ok? Da comunhão desse crente com Deus, tá? Então, poderia dizer assim, pastor, alguém está me ouvindo, falando, pastor, eu tenho muita dificuldade nessa área, eu estou, né, passando muitas lutas nessa área, né? Os jovens vivem nessa dificuldade. Por que vivem nessa dificuldade? Por que tanta luta? Aí eu vou trazer para vocês uma resposta de Gálatas, capítulo 5, onde fala da luta da carne, né, e o espírito, ok? É exatamente o que nós precisamos entender, que a carne ela vai lutar o tempo todo contra o espírito e o espírito contra a carne. Então ali diz assim, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, por quê? Porque um combate contra o outro. Então, quanto mais eu me santifico, quanto mais eu busco a Deus, as coisas de Deus, menos envolvido com a carne eu estou. Torno a carne mais fraca. Quanto menos envolvimento eu tenho com Deus, eu torno a carne mais forte. Se uma está combatendo com a outra, então quem vai vencer? Se eu fortaleço o espírito, eu vou vencer a carne. Se eu fortaleço a carne vai vencer o espírito. E Paulo é tão enfático neste capítulo de Gálatas 5, que quando ele vai descrever os pecados que brota no homem carnal, ele começa, irmã Cristina, com 3 palavras sexuais. Então, para você ver como que o diabo, o nosso inimigo, ele luta em cima disso. Então, ele fala de matar, de roubar, sabe? Mas quando ele começa a falar, deixa eu ler aqui para vocês. Isso é tão importante que eu gostaria de falar isso com vocês, para que a gente tenha uma ideia. Me perdoe, se veio na minha mente agora, eu não marquei aqui, mas a Amanda vai me ajudar aí, ela faz um corte e volta rapidinho aqui, e a gente vai ler então Gálatas, capítulo 5. Por isso da importância de quem você alimenta mais. Se eu alimento a minha carne, é essa que vai estar vencendo. Agora, se eu alimento o meu espírito, ele vai vencer a carne. Então, querendo ou não estar na oração, eu preciso vir, eu preciso orar. Querendo ou não jejuar, eu preciso jejuar. Então, eu preciso alimentar o meu espírito. Isso aí. Então, Gálatas, estava dizendo, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, meus queridos jovens. Olha só. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, briga, né? Com o espírito e o espírito contra a carne, e eles se opõem um com o outro para que não façais as coisas que quereis. Se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, elas são manifestas. Aí ele vai começar. Olha só. Quais são as obras da carne que são manifestas? Adultério, ou seja, pecado sexual. Segundo, fornicação, pecado sexual. Impureza, essa palavra impureza aqui está ligado com lascívia, é também impureza sexual. Veja, então a gente está vendo aqui que há uma luta, ok, da carne com o espírito. Porque quando o espírito, irmã Cristina, prevalece, aí lá embaixo, mas o fruto do Espírito, ou seja, se o Espírito está vencendo a carne, aí o que vem? O amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, que é o domínio próprio também. Então, veja, essa é a questão, ok? Que nós precisamos tomar cuidado aí
sobre os pecados sexuais. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Glória a Nós Deus. precisamos estar em oração, começar esse ano, falar assim, é hoje, eu vou começar com o meu devocional, não vou Maravilha. atrasar, vou me dedicar a isso. E, Deixar o espírito forte para vencer aí. a carne. e ó, e o que tenha de jovem forte para isso, pastor? É isso Eles aí. são fera nisso. Vamos lá? Vamos lá para o nosso tópico 3. Opa. Os 3 estágios da santificação. Isso é muito legal. Esse é. Olha só, o subtópico 1 vai falar assim, ó, santificação posicional ou inicial. Na nossa revista, ele traz bem assim, ó, essa etapa de santificação ocorre de forma instantânea. Isso aí foi aquilo que eu disse no início, né, que ele tem a santificação, né, a gente classifica em 3 estágios, né? Então a primeira, ela é posicional, ela é ou inicial, que é o quê? O ato da pessoa crer em Jesus, ok? Então ela imediatamente, o ato dela crer, ela torna-se santo, por quê? Porque é o sangue que faz isso. Ela é justificada pela fé. Justificação pela fé. E aí, então, ela posicionalmente, inicialmente, tornou-se santa. Depois, vem o quê? Não, aí como a gente falou mostrou lá naquele quadro, a justificação é um ato de Deus. Sim, Olha só. sim, é isso aí. Agora olha o subtópico 2. A santificação contínua Contínua, e progressiva. É essa que nós estamos vivendo como crente. Perfeita. A gente vive nessa, né, assim, eu já vi assim, muitos crentes desanimar, né, muitos jovens desanimarem porque eu não tenho uma constância, né? Tem vezes que eu estou mais animado, estou mais envolvido com as coisas da igreja, mas aí tem vezes que eu estou lá embaixo. Aí acho que não é mais crente. Não estou mais envolvido com nada, não quero também mais envolver com nada. Bom, a gente precisa entender essas coisas, porque a vida cristã, ela é uma caminhada. Por exemplo, nós vivemos, né, a gente vive 80 anos, 70 anos, outros mais robustos, 90, 100 anos, mas nós não vivemos o tempo todo com saúde. Né? Nós temos dificuldades, a gente tem enfermidade, nem sempre a gente está numa situação financeira boa, vai ter tempo que vai estar bom. Bom, de qualquer forma, você viveu uma vida e você teve experiências. E na medida que você chegou lá com 70, 80 anos, você olha para trás, você vai ver que tudo que você viveu foi, de uma certa forma, te fez crescer. Então, eu gosto muito de pensar da seguinte forma, que há dias que o crente ele está não tão animado como em outros dias que ele já esteve. Mas isso não pode significar para ele que ele está menos crente, ou que ele não está se santificando, ou não viveu uma vida de santificação. Imagina um gráfico, ok? Onde há uma subida constante. A vida do crente ela é assim. Então, a gente, mesmo que tem dia que a gente está um pouco desanimado, não está ou tão envolvido como a gente já pôde estar mais envolvido, mas de qualquer forma a gente precisa estar numa constante subida. Quando eu chego aqui em cima, eu olho, eu vou ver que houve, verdade, uns altos e baixos. Abatido, mas não derrotado. Perfeito. Então, tem um louvor aí, então, na verdade, quando eu estava aqui embaixo, quando eu vejo, eu estava subindo. Então, um gráfico que vai fazendo assim, tem aquelas descidinhas, as subidas, as descidas, mas ele está sempre numa constante. Então, por isso que eu, por exemplo, eu estou desanimado, mas eu não vou deixar de ler a Bíblia. Eu estou desanimado, mas eu não vou deixar de ir na igreja. Eu não estou bem, mas eu vou lá orar. Ok? E é assim nós vamos vencendo. Aí, quando eu olho para baixo do gráfico, eu vejo que eu tive umas quedas, mas, na verdade, eu estava sempre subindo. Ok? Então, é essa questão dessa santificação contínua e progressiva, tá? Ao ponto de ter tempo que eu atinjo, que eu vivo uma vida de santidade maravilhosa, de vida com Deus, sabe? De que, assim, eu percebo que raramente eu caio, eu peco. Isso é maravilhoso. Então, por isso que nós estamos vivendo isso.
esse tempo aí. Você, jovem, não pode esquecer que você precisa vigiar. Porque a carne, ela está ali. É isso aí. O velho homem está ali. É isso aí. Então, nós precisamos vigiar, estar em oração, em jejum, buscando. Eu tenho, pastor, falado muito isso com os nossos jovens. Venha sem querer vir, mas venha. O importante é você não ficar em casa. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Aí vai só desanimando. Só desanimando. Por isso que nós temos que caminhar com pessoas mais fortes que nós. Muito boa Porque colocação. se eu começo a caminhar com pessoas mais fracas, pronto, pior ainda tudo. A tendência é desanimar. Perfeito. É igual no início de uma corte, né? Eu tenho falado isso. Procure pessoas para que vai te fortalecer. É isso aí. Agora começa, não, eu vou começar a orar por aquele jovem, por aquela jovem, mas assim, de vez em quando dá uma sumida, não vem, desanima, não é como a chuva, não vem para a igreja. Não. Isso aí. Olha, o comentarista coloca aqui, ó, a santificação, ela é o quê? Dinâmica. Ou seja, é algo que tem que estar buscando, Então, por exemplo, estamos vivendo um mover de Deus espiritual. A gente não pode parar. Tem que continuar buscando esse mover de Deus, sabe? Esse envolvimento com o Espírito Santo, esse desejo de Deus. Então, isso também na santificação, a mesma forma. É algo dinâmico. Não é o que eu conquisto e aí eu estaciono e paro. Não. É algo que eu estou sempre buscando. E outra coisa também que ele coloca aqui, irmã Cristina, ó, que, no entanto, a gente deve sempre vigiar. É o que eu acabei de falar. Pois é, porque a vida, a natureza, né, a velha natureza do homem... Está presente. Está ali, ó, tentando, atrapalhando. Então, veja, a velha natureza, você venceu, ela vai estar ali querendo. Você vê, esperando o momento. Esperando o momento. Está ali o tempo todo ali. Então, por isso que eu tenho que estar o tempo todo ali nessa dinâmica de santificação. Okay? É isso aí. Maravilha. Olha o subtópico 3, o que diz? Santificação final. Essa aí é a maravilha. Eu vou ler até um pedacinho que está aí na sua revista. Acompanha aí comigo, com o dedinho aí em cima. A pessoa que é justificada ainda tem de conviver com a velha natureza. A santificação somente alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida e mortificada. E quando é que isso vai acontecer? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ok? E aí nós não teremos mais esse mesmo corpo. Então é a santificação final, ok? A gente vai experimentar um novo corpo, né? Essa carne ela não será mais sujeita, ok? Ao pecado, porque nós teremos um corpo santificado por completo. Aí sim, que é... Por isso que são 3 estágios. O primeiro estágio é quando se inicia, isso ok? aí. O segundo estágio é o que nós estamos vivendo. Progressiva. Que é a progressiva, dinâmica, e ela é maravilhosa, a gente vai experimentando muitas coisas da parte de Deus. E a final, quando Jesus vier, teremos o corpo transformado, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiros, e os que estiverem vivos serão transformados e nos encontraremos com Cristo nas nuvens, ok? Já com um novo corpo. Glória a Deus, aí não mais aleluia. Sujeito ao pecado, não mais sujeito ao velho homem, à natureza do pecado, à natureza adâmica, pronto, já acabou. Aí pronto, aí é festa. É verdade. Nós somos santificados desde o momento que somos salvos. É isso aí. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esta aula. Está chegando o final, Sério? pastor. Está chegando. Eu queria só mais uma... Então, conclusão já, não? Não, ainda daqui a pouquinho é então conclusão. Tá. Então, na conclusão eu falo um pouquinho mais, desculpa. Vou falar da oferta? Pode falar da oferta. Vamos falar da oferta nesse ano de 2023. Não é pensando assim, não é coisa mística de falar assim, agora esse ano vai ser tudo diferente. Se a sua oração for diferente, esse ano tudo vai ser diferente na sua vida. É isso aí. Realmente. Então, assim, vamos se a sua agora... oração, se a sua vida de santidade... Isso aí. Vai caminhar aí. Lado a lado. Então, agora é um momento muito gracioso, que é o da oferta. É o momento que Deus está te dando a oportunidade de fazer parte dessa história. Nós temos aí os 1000 valentes. Seja parte dessa história, faça parte dos 1000 valentes. Nós estamos ocupando um espaço maravilhoso agora aqui em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo. O lugar é
para as nossas crianças, então, né? E para os nossos jovens, é um campo maravilhoso que nós temos neste lugar. Tá passando a fotinha aí para vocês. Então, venha fazer parte desse... É o vídeo que passa, né? Para vocês, faça parte disso daí, venha fazer parte desses 1000 valentes. Não importa o valor que você vai estar ofertando, mas faça parte para você poder falar, eu fiz parte dessa história. E você será abençoado por Deus. E nesse momento, juventude, eu te convido a ofertar. Venha ofertar com amor, com graça, com alegria. Não oferte do pouco, do resto, daquilo que te sobra. Oferta do sobrenatural. Nós precisamos aprender a ofertar. E eu quero te convidar para que esse ano de 2023 seja diferente na sua vida. Que você passe a ofertar com amor, com sinceridade, com gratidão a Deus. Amém? Amanda, solta um louvor aí para a gente poder ofertar, então. E você pode ofertar pelo Pix, PicPay, conta bancária. Está passando tudo aqui para você agora. Fique à vontade para estar ofertando. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O sol de todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem a dona te consertar. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno por tua recompensa. No grande dia teus mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, começando as vestes, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Muito bem. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Agora é a então, conclusão. A conclusão. Fala aí da conclusão. Vamos falar da conclusão. Nessa lição, nós aprendemos que desde o início da humanidade existe uma grande diferença entre o sagrado e o profano. Contudo, de acordo com as sagradas escrituras, sabemos que o sagrado é algo separado para o uso exclusivo de Deus. Então, peraí, já que tem um ponto aí, deixa eu fazer eu quero ler, na verdade, um verso aqui, tá, para os nossos jovens, né, viver isso. O Salmo 119, o versículo 9, Salmo de número 119, versículo 9, diz assim: como pode o jovem manter-se puro em sua conduta? É uma pergunta. O salmista pergunta isso para os jovens. Como pode o jovem manter-se puro? Ou seja, como pode o jovem manter-se santo? Né? A palavra santo, pureza, separado, é a mesma coisa. Como pode? Aí vem a resposta. O salmista, nesse mesmo versículo, responde: vivendo de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Ok? Então, veja, é diferente o profano do sagrado. Como que a gente faz essa diferença e vive nessa diferença? Vivendo a palavra de Deus, está aí, mantendo vida pura. Então tem como, né, pastor? Tem como, com certeza. Então tem como, meu jovem, ainda há esperança para você. E o segundo ponto aí? Aprendemos também que a santificação em nós ocorre em 3 estágios, o que nós acabamos de falar. Sim. O inicial, no momento da conversão, a contínua e progressiva durante a caminhada cristã,
que é o hoje. Perfeito. E a final com a glorificação do nosso corpo. Pois é, do corpo futuro que nós receberemos. E aí, eu quero concluir também a minha parte aqui, lendo um texto aqui de John Wesley, quando John Wesley falava sobre santidade. A ideia de John Wesley era exatamente essa aqui, ó. Eu creio que a santificação seja... O que é a santificação? A vida de Deus na alma do homem. Ou seja, o caráter de Deus, os atributos de Deus sendo manifesto na vida do crente, na alma do crente, na vida dele. E outra coisa que ele diz, uma coparticipação na natureza divina. Perfeito. Ou seja, tem um momento que nós somos separados, que é o ato da justificação ali, mas temos a nossa parte. Então, veja, uma coparticipação da natureza divina. Então, nós estamos coparticipantes, tá bom? O sentimento que houve em Cristo, então, ser santo é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Olha só. Meu Deus. Viver uma vida de santidade. Profundo. Pensar como Cristo pensou, andar como Cristo andou, né? A renovação do nosso coração segundo a imagem daquele que nos criou. Olha a ideia de John Wesley, a renovação do nosso coração, né? Quando ele usa a palavra coração, ele está fazendo a mesma coisa que a Bíblia, né? A renovação da nossa mente, sabe? A renovação dos nossos jeitos, né? Então, do nosso comportamento, ou seja, na imagem de Deus, daquele que nos criou, não na imagem do diabo, das coisas do mundo. Glória Amém? a Deus, glória a Deus. Maravilha. Muito bom estar com vocês aqui nesse 1º de janeiro de 2023. Feliz ano novo para todo mundo aí. Desejamos a você, meu jovem, minha jovem, a toda a juventude, a você que nos assiste, a você que está nos visitando. É isso aí. Um ano de muita saúde para todos, mas um ano de santificação. Tivemos um culto ontem maravilhoso, de virada, mas hoje à noite também teremos culto, tem mais também, né? Então nos encontraremos mais tarde no culto à noite. Glória a Deus por isso. Então, uma vida de santidade para você. Vamos buscar a Deus, vamos buscar a Deus. Isso aí. Busque, porque vai valer a pena. Não vai valer a pena? Com certeza. Então, busque, se programe para estar conosco mais tarde, tá bom? Dá uma descansada aí. Não esqueça do seu devocional. Muda de vida esse ano. Vamos começar o devocional, 1º de janeiro. Isso aí. Não vou ser mais como eu era. Eu quero uma vida nova. Então, aproveite esse momento, se entregue a Deus, se entregue. Porque começa a pensar, bom, se eu tenho 20, 30 anos, se eu tenho 19, se eu tenho 40, começa a pensar quanto tempo mais você vai ter. Então, pensa nesse tempo que você vai ter agora para frente com Deus. Se dedique a Ele. E Ele vai ajudar em todas as coisas. Vamos orar para a gente terminar então, pastor? Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Te adoramos por esta aula, esse assunto que é de suma importância para nós, Senhor. Precisamos viver uma vida, Senhor, de santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Então, nos ajuda nessa caminhada, esse novo ano, Senhor, que se inicia, que seja um ano, Senhor, esse ano de 2023, um ano em que nós experimentaremos, os nossos jovens, Senhor, experimentarão dias de santificação, creio, dias de pureza, Senhor, dia de muita alegria na Tua presença, Senhor. Que seja um ano repleto das Tuas bênçãos sobre a vida deles. Ó Deus, nos ajuda no decorrer de todo este ano, Senhor. Nós abençoamos cada um que nos assistiu aqui agora, suas famílias, todos aqueles que estão os amigos. Ajuda, Senhor, poderosamente. Assim tudo, Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo convite, por participar dessa aula com vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós que agradecemos, pastor, por o senhor estar conosco aqui. Então, feliz ano novo para todos vocês e até o próximo. Toma mais água.